Normalmente, quando pensamos em história, imaginamos coisas distantes, mas a verdade é que nós estamos cercados dela. Nos prédios, nas igrejas, na natureza e, obviamente, nas pessoas. Nos preocupamos em tentar conhecer a história do Egito, da Idade Média, do Brasil no período colonial, mas não sabemos nem sequer a história que dá nome à rua da nossa casa. Já pensou nisso? Eu moro no interior de São Paulo, perto de Campinas. Campinas é uma cidade cheia de fatos importantes. Uma das histórias que mais me encantam é a que eu quero contar para vocês hoje. Sabe? Eu fico sempre pensando nisso, né? Pô, os lugares que a gente passa, os lugares para onde a gente anda, são sempre repletos de vida, né? As coisas possuem história, como eu mencionei. Agora, cara, ó, eu nasci em São Paulo, na região do ABC Paulista, né? E eu fui inúmeras vezes ali pro centro de São Paulo, na região da Praça da Sé, da Liberdade, pátio do colégio. E eu passei várias vezes por aqueles lugares e eram só lugares comuns, assim. Mas no momento em que eu passei a compreender que os lugares possuem história, que as coisas possuem vida, né? que fatos e eventos importantíssimos aconteceram naqueles lugares, tanto para a história canônica do Brasil, como principalmente também para a história das pessoas que passaram ali, né? A minha relação com os lugares mudou completamente. Então, isso fez toda a diferença, assim, na forma com que eu agia e lidava com a cidade em si. E eu passei a me apaixonar por aqueles locais. Talvez, né? Enfim, Campinas não é diferente. Hoje eu moro aqui nessa região e não é diferente. Muitas pessoas passam ali nos lugares e não sabem, né, da história dos lugares. Agora, pelo menos para você que me assiste aqui hoje, espero que isso mude. Esse é o monumento Túmulo de Carlos Gomes, uma obra do escultor Rodolfo Bernadelli. O monumento foi inaugurado em 16 de setembro de 1905, quando o corpo de Carlos Gomes foi trazido de volta à sua cidade natal. É uma imagem em tamanho real do maestro, como se ele estivesse regendo uma orquestra. O monumento está localizado na Praça Antônio Pompeu, no Largo do Carmo. A 2 quarteirões dele está também o Museu Carlos Gomes. Tudo isso aqui em Campinas. Tá, mas quem foi Carlos Gomes? Antônio Carlos Gomes foi o mais importante compositor de ópera brasileiro. Ele foi o primeiro compositor brasileiro a ter suas obras apresentadas no renomado Teatro Alla Scala em Milão, na Itália. É o autor da ópera O Guarani. Você já ouviu essa obra no famoso programa de rádio A Voz do Brasil. Infelizmente, Carlos Gomes sofria de um tumor maligno na língua e garganta, o que o levaria ao túmulo. Mas esse vídeo não é sobre a sua vida e nem sobre a sua obra, apesar de ela ser interessantíssima. Esse vídeo é sobre o que Carlos Gomes me ensinou com a sua morte. E por mais impressionante que seja, nesse monumento aqui está enterrado o Carlos Gomes. E é muito louco isso, porque
Centenas de pessoas passam aqui todos os dias, centenas de pessoas andam por essas ruas, bebem aqui nos bares ao redor, né, comem um pastel ali, compram coisas, carros passam, e as pessoas muitas vezes nem sequer sabem que o maior compositor da obra erudita do Brasil, um dos maiores, né, está enterrado nessa praça, neste lugar. É muito louco isso. Aqui está a história diante dos nossos olhos, escrita, viva de certa forma. Porque por mais que aqui esteja o corpo morto do Carlos Gomes, a história está viva, sua obra está viva. Vejam essa foto. Ela foi tirada no dia da morte de Carlos Gomes, em 16 de setembro de 1896. Ver essa foto é algo que me traz diversas reflexões. Certamente, a força da vocação, da vida real, é o que mais me salta aos olhos nela. Aqueles cadernos e folhas ali no chão, aos pés do homem morto, eram anotações de partituras, ideias, criações, talvez uma nova ópera, novos arranjos, ou até mesmo uma poesia, ou talvez somente anotações de seus pensamentos. A grande questão que essa foto levanta é: o que a morte te encontrará fazendo? Você deveria entender a complexidade de cada minuto da sua vida, de cada segundo da sua existência. Entender que o que passou não voltará a acontecer na mesma intensidade. Aquele segundo antes de você sair para um rolê ou para uma viagem, o momento em que você para ouvir a sua música favorita, aquele verso eterno do Vinícius de Moraes que você lê, tudo é finito, insubstituível. Ai. Então, estava eu lá na praça, né? E a 2 quadras do monumento do Carlos Gomes, nós temos o Museu do Carlos Gomes em Campinas, que é muito bacana, tem lá peças de roupa dele, tem várias coisas legais, tem partituras originais do Carlos Gomes, algumas fotos, enfim. Tem muitas coisas interessantes naquele museu. E eu falei, pô, vou lá visitar o museu. Só que eu tinha esquecido de um detalhe. O Museu do Carlos Gomes, ele só faz visitação mediante agendamento. Então, eu falei, pô, e agora? E eu resolvi dar uma volta por Campinas. E Campinas é uma cidade universitária, né, devido à Unicamp, que é uma das maiores universidades do Brasil. E tem muito sebo, né? E eu sou apaixonado por sebo. Eu gosto muito de ir em sebo, de garimpar livros, discos e muitas coisas. E aí eu estava andando e eu encontrei essa maravilha aqui, ó. Um disco com as canções de Carlos Gomes. E é um disco da Unicamp, um selo da Unicamp. Eu achei muito bacana. Tem várias músicas dele, tem até um encarte bem bacana aqui, com comentários, análises, traduções das letras. Muito interessante mesmo. E por incrível que pareça, eu paguei vintão, R$20. E agora eu quero falar um pouquinho com vocês enquanto eu ouço essa maravilha, né? Eu às vezes me pego pensando que nós, quando eu falo nós, eu falo a espécie humana, né? Nós somos seres finitos. Se você for parar para pensar numa linha do tempo da história da humanidade, né? E aqui eu vou muito além dos documentos e dos registros históricos que nós temos, se nós formos parar para pensar nessa linha do tempo da história da humanidade, a nossa vida, se você tiver a sorte de chegar aos seus 100 anos, né, a nossa vida ela é muito finita, né? Ou seja, ela é um pedacinho minúsculo da idade, né, da história da Terra, né? Essa Terra que viu Virgílio, né,
a terra que sujou os pés de Tolstói, a terra que viu Einstein escrever as suas teorias físicas, a terra que viu guerras, viu catástrofes, extinções em massa, enfim, né? O mundo, ele de fato é imenso e nós somos seres finitos. Agora, o grande lance é que o mundo também não sabe até quanto tempo, né, ele vai suportar conviver com a barbárie humana. E assim, se temos uma certeza na vida, é que ela vai acabar, né? E a filosofia, ela sempre se questionou sobre isso, né? Existem alguns filósofos que até dizem que filosofar é aprender a morrer. E a filosofia sempre se questionou algo, porque como você está se preparando para o dia do seu fim, né? As religiões, e até mesmo alguns estudos científicos falam no fim de tudo, né? Mas antes desse fim de tudo, você tem uma certeza que a gente tem que o nosso fim vai chegar, talvez muito primeiro do que o fim de tudo. E aí a pergunta que fica é como que você está se preparando para o seu fim, para o seu último dia. Até no leito de morte, Carlos Gomes não abandonava sua vocação. Não se permitia parar. E eu não estou falando aqui de produtividade. Eu estou falando de entender a vida. Era necessário viver, mesmo com a consciência que a cada minuto morremos. Afinal, se isso é mesmo uma verdade, que diferença há entre o minuto que antecede a morte e qualquer outro minuto da nossa vida?